Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui sobre alguns temas bem importantes, né? Principalmente Selic, que pode voltar a subir aí, e por que que isso pode desencadear uma crise, por que que tem gente reclamando, gente do lado ali mais da base do governo, né, da esquerda, aqui falando, pô, que é isso, que história é essa? E a galera do mercado falando, tem que subir, senão o mundo vai acabar. Então aqui a gente vai descobrir o que que realmente está acontecendo. Meu nome é Raul Sena e hoje eu vou ter, obviamente, né, os meus vieses aqui, porque eu sou um liberal safado. O que eu quero mesmo, é a diminuição do Estado e o poder na mão do capitalismo selvagem, aquele negócio assim, dentada e tal. É o capitalismo mais selvagem e absurdo do mundo. É o que eu acho que funciona pra gente. Então é importante você saber disso, porque tem gente que fala, não, eu sou neutro, né, detergente, é a única coisa que é neutro no mundo. Opinião sempre tem viés aí, então tá claro o meu. Então o que tá acontecendo? Agora, em novembro de 24, né, não sei como é que vai ser no próximo mês ou no futuro se você tá vendo esse vídeo, o mercado financeiro começou a projetar que o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, vai elevar a taxa Selic aí em 0,5 ponto percentual, passando de 10,75% para 11,25% ao ano. E daí por que algumas pessoas vão começar a reclamar e dizer que isso é problemático? A primeira coisa que acontece quando a gente tem uma elevação na taxa básica de juros é uma elevação em todos os juros do país, seja no cartão de crédito, seja no financiamento imobiliário, ou seja, isso diminui a capacidade da população de comprar. E com isso, a gente tem ali a população de modo geral, todo mundo fica ali com a incapacidade de comprar e desaquece o mercado, que é exatamente o que o Banco Central está buscando com esse tipo de medida nesse momento. E por que o Banco Central está buscando isso? O Banco Central é mau? Não. O governo tem exagerado ali nos gastos públicos e com isso pode ser que ele não consiga honrar as dívidas que ele tem feito. Então ele está gastando, colocando dinheiro na economia. Isso faz a nossa inflação aumentar. Na busca por controlar a inflação, o Banco Central vai lá e vai mexendo e aumentando a taxa de juros. Só que isso diminui a popularidade do governo. Então a galera mais da esquerda fica, fala, estão aí perseguindo o Lula, tarará. Mas o Lula tá gastando dinheiro, o Haddad tá gastando dinheiro loucamente. Então, o Haddad até tinha dito que faria alguma coisa para que isso não aconteça. Ele começou a levar a sério agora, né? Porque tá ficando cada vez mais difícil. Uma taxa de juros nesse patamar, ela trava completamente o mercado. Fica bem difícil sair qualquer tipo de negócio. Fica difícil sair contratações de emprego de qualidade. Fica difícil para a indústria vender. Fica difícil para todo mundo. Fica difícil vender casa. Fica difícil vender qualquer tipo de coisa. E você sente ali imediatamente essa desaceleração. Quem tá no comércio aí sabe, né? Que a gente tá numa desaceleração muito forte. Desde que a gente começou essa curva de subida da taxa de juros, depois a gente chegou a planificar, ficou um tempo com a Selic mais estável, agora que voltou a subir, você vê o comércio enfraquecer. Então, às vezes você pensa, o que eu tenho a ver com isso? Taxa de juros é coisa para quem investe, coisa para gente que tem muito dinheiro. Só que não, isso aqui impacta o país como um todo, e é exatamente por isso que a gente considera a taxa Selic, né, o principal mecanismo do controle da inflação no Brasil. Não é um único, a gente tem várias outras coisas que interferem diretamente na inflação, preço dos combustíveis, blá, 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 só que ele acaba sendo um dos que agem ali. E com isso, as pessoas começaram a perguntar, Raul, faz sentido? Por que o presidente do Banco Central ele tá querendo subir os juros agora? Realmente é para pressionar o Lula? Ele tá de maldade com o Lula? É uma perseguição com o Lula querendo arrumar problema? Porque eu abro o noticiário, eu vejo que o país está crescendo, eu vejo que a gente tem uma taxa de desemprego recorde aí. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que esse desemprego recorde, ele significa que a população tá com mais dinheiro ali. E sem contar que mudaram também a forma de contabilizar os empregos, né? E aí, quando a gente tem isso, a gente tem mais dinheiro na mão da população. Mais dinheiro na mão da população faz com que a gente compre mais coisas. Então, a gente tem a regra de oferta versus demanda. A oferta, que é a quantidade que a gente produz, permaneceu estável. Se tem mais gente com dinheiro, a gente vai comprar mais. Se a gente compra mais e não aumentou a quantidade de produto, o preço dos produtos, naturalmente, ele vai subir. É o que a gente tem visto nos últimos tempos. Quando o governo injeta mais dinheiro, mais demanda, mais gente comprando, e assim acontece. E muita gente também acusa que o crescimento que a gente está vendo agora se deve muito mais aos gastos do governo, não isoladamente os gastos do governo somente, mas se deve mais aos gastos do governo do que a qualquer outra coisa, já que os gastos do governo ali também entram na conta do PIB e os setores influenciados ali pelos gastos do governo, por exemplo, você tem empreiteira que constrói avenida ou qualquer coisa do tipo. Tô dando um exemplo bem tosco, tá? Não é isso. Mas se constrói avenida ali, etc., você emprega os pedreiros vão comprar no comércio, os números todos aumentam. Se a gente der dinheiro para a população, para uma parte da população, se a gente pegar o Bolsa Família e colocar em 8 mil, obviamente o PIB vai ter um crescimento ali artificial naquele momento que não é possível ser mantido. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também. E aí, a inflação começou a apresentar, então, uma tendência de alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, medido pelo próprio IBGE. Então, ele está projetado aí para 4,59% em 2024, acima da meta de 3% que tinha sido estabelecida pelo Banco Central. Então, ultrapassou aí em 1,59% a meta estabelecida. Não é pouca coisa isso, né? Significa
significa que a gente tá pagando muito mais caro nos produtos. E há quem diga, né, agora começaram com essa teoria aí, de que isso aqui, inclusive, IPCA nem mede a inflação de fato e tal. Olha, nenhum índice é capaz de medir a inflação de fato, porque a inflação ela é individual. Se uma pessoa compra salmão, castanha, sei lá o quê, e o outro compra carne de frango, porco e batata, a gente vai ter uma inflação diferente para cada uma dessas duas pessoas. Sem contar as questões locais também, que vão interferir diretamente nisso. A gente pode ter ali uma horta de tomate em determinada cidade que vai produzir um preço do tomate X naquela cidade. Obviamente, naquele lugar, se a gente for lá captar o preço do tomate, a gente vai perceber que ele não subiu, talvez tanto quanto subiu nas outras cidades, e vice-versa. Então, a localização, o IBGE faz um mapa e colhe ali a inflação em diversos lugares, mas a inflação, ela também é regionalizada. Então, não existe só a inflação brasileira. A inflação brasileira, ela é a soma ali da inflação dos estados, das cidades e etc. As capitais, e tem diversos motivos que podem impactar na sua inflação local. Se você vive numa cidade, por exemplo, igual quem vive no litoral de Santa Catarina e quem vive na região de Goiás, nos últimos anos, você viu a inflação do aluguel espiar loucamente, muito acima do índice da inflação. Significa que eles estão fraudando a inflação do aluguel? Não, significa que essas cidades tiveram um aumento ainda maior do que a média das outras cidades. Enquanto se você vive num lugar que se desvalorizou nos últimos anos, você vai perceber o efeito exatamente oposto. Por exemplo, durante um curto período de tempo, que já está melhorando ali, a cidade de Porto Alegre, quando teve as catástrofes ali, você viu muitos imóveis à venda, uma parte expressiva dos imóveis à venda. Esse excesso de oferta no mercado abaixou o preço, porque a demanda não acompanhou. Quem é que estava querendo se mudar para Porto Alegre no momento da crise da enchente? Quase ninguém. Então você tem ali, lógico, pessoas que queriam, mas você tinha menos pessoas que queriam do que pessoas querendo sair daquele lugar porque ficaram assustadas. Então isso tudo interfere na nossa percepção individual de inflação. A gente também pode observar o preço, por exemplo, do azeite, e daí você olha e fala, poxa, mas o azeite está subindo de preço muito acima de 4,59%. Sim, mas a inflação ela mede a média de todo o aumento de preço e não somente do azeite. Por quê? Porque o azeite está sendo impactado pela crise de oferta ali, lá da Espanha, lá de Portugal, que são países que têm a maior quantidade de oferta de azeite do mundo inteiro. Então é eles que são os grandes exportadores de azeite. Deu para entender? Beleza. Uma outra coisa que a gente está tendo é um crescimento econômico muito acima do que era esperado pelo mercado. Isso também faz mais pressão no aumento do preço das coisas, aumenta também a demanda. E a gente tem desafios fiscais, porque o Andrade e o Lula, frequentemente, eles falam coisas divergentes um do outro, então eles não conseguem passar uma clareza ali para o mercado financeiro de modo geral e nem para a população. Então você tem a Simone Tebet, né, o Haddad e o Lula ali, frequentemente dizendo, olha, agora a gente vai se preocupar com a questão fiscal. Daí passa 2 semanas e fala, não vamos mais preocupar com a questão fiscal, ou dizem, a questão fiscal não é tão importante. Enquanto isso, o dólar indo para as estrelas, a loucura acontecendo. Então, esses desafios fiscais que o governo tem enfrentado de cumprir as coisas que ele mesmo disse que faria, né, tem colocado a gente nessa curva. Agora, disseram novamente que vão voltar a levar isso a sério, mas as pessoas não acreditam muito. Daí, o que a gente tem de consequência para o seu bolso, que é o que realmente você deve estar preocupado, né? O que a gente fala para investidores? Para a população de modo geral, tá f... Agora, para os investidores aqui, o que a gente tem e o que a gente pode compreender que serão os próximos eventos aí dentro da sua carteira. A gente deve ver os títulos atrelados a Selic, né, oferecendo retornos maiores. Então, se você tá ali, 140% do CDI, agora você vai ver subir pra caramba. Se você tem ali tava esperando ali uns pré-fixado maiorzinho, vai chegar pra caramba também. O dinheiro seu que tá no Tesouro Selic começa a render mais com essa elevação dos juros. Mas o que você pode esperar com isso também? Se a pessoa tá ali, o cara tá ali ganhando 8% ao ano, ele observa que na Selic, sem ele fazer nada, vai para 10,75 possivelmente. Vende tudo, coloca tudo em renda fixa. Então você vai ver os fundos imobiliários caírem, você vai ver as ações caírem. Por quê? Porque as pessoas, quando você tem um prêmio muito grande na renda fixa, elas evitam o risco da renda variável. Vai todo mundo indo para renda fixa, renda fixa, renda fixa. Então, nosso já combalido índice Bovespa, que já não aguenta mais notícia ruim, ele tende a sofrer ainda mais tempo, né? Então a gente deve ver isso. A taxa de juros mais elevada também pode ter um efeito no capital estrangeiro e ajudar a baixar o preço do dólar. Por que pode? Porque não é o único fator que faz isso. Então, quando os gringos mandam dinheiro para cá buscando uma renda fixa atrativa, pode ser que funcione. Só que, se lá nos Estados Unidos eles também subirem a taxa de juros, nossa alta é insuficiente para compensar qualquer altazinha lá. Porque os Estados Unidos é um país mais seguro, a Alemanha é um país mais seguro. Se os outros países mexerem na taxa de juros deles e a coisa tá feia, a gente poderia ver também esse dinheiro voltando a migrar para os países mais seguros. Se começa uma crise, se desponta um míssil que acerta no lugar errado, um
mundo todo ele tá interligado, então isso tem a ver. E outra coisa é, você aí, né, que tá, tô esperando uma linha de crédito legal, tô esperando um fundo de venture capital e colocar dinheiro na minha startup, que eu sou startupeiro, tô aqui, esperando essa oportunidade. Então, não vai chegar, porque se a gente tem um aumento na taxa de juros, os fundos, todos eles preferem deixar o dinheiro na maciota. E outra coisa é que escalar a empresa em período de recessão econômica, né, quando a gente tá com restrição ao acesso a crédito, fica muito mais difícil também. Então, você empresário, você vai se mas você já tá acostumado, então é uma coisa que vai acontecer também. Raul, mas parece que ficou ruim pra todo mundo. Ficou ruim pra todo mundo. Mas, no ano que vem, sai o Roberto Campos Neto e entra o Gabriel Galípolo, que é o indicado pelo presidente Lula ali, né? Foi ele que indicou. Apesar do mercado financeiro acreditar ali no Galípolo, galera, legal, o Galípolo não é tão ruim, pode ser que o Galípolo seja um pouco mais alinhado com o governo e ele opte por talvez não subir, não sei se cortar violentamente, mas talvez por não subir pra manter o programa do governo. Ele espera-se, né, já que o Lula indicou, que ele seja mais alinhado com o governo do que era o Roberto Campos Neto indicado pelo Bolsonaro. Então esse indicado pelo Lula agora ele fica, né, pelo mandato dele até o final, mesmo que o Lula saia depois, e ele pode ser um cara um pouco mais expansionista. A gente tem alguns vídeos do Galípolo lá atrás dizendo, não acho que a gente deva restringir tanto, acho que o negócio de injetar dinheiro não dá nada. Então a gente tem umas coisas dele assim, antes desse período agora. Mas ele fez uma campanha legal aí no mercado, falando, galera, vou agir com responsabilidade, sei que lá. Então, o Galípolo parece estar alinhado com o mercado financeiro de certa forma. E aí, você não precisa reavaliar sua carteira, sua estratégia, etc. Se você tem uma estratégia lógica, você vai aproveitar para comprar essas ações que vão se baratear, vai investindo também aquele pedaço de renda fixa, porque no Brasil até o passado é duvidoso, vai fazendo sua posição em dólar, como você sempre fez, e aí, Raul, mas eu não fazia posição em dólar. Pois é, né? Então, vai pensando nessas coisas pra você não comer bola aí. Mas assim, no geral, acabou o mundo, oh meu Deus, vou botar na thumb, você quer que põe na thumb assim? Então põe na thumb assim e escreve, acabou o Brasil, escreve na thumb. Não acabou, né? Mas nunca acaba. O Brasil já teve taxa de juros de 20%, gente, me ajuda. Meu Deus, vai acabar o Brasil, o país acabou, meu Deus, ok, já teve de 2% também, que também podia acabar o Brasil. Meu Deus, vai acabar o Brasil, mas não acaba nada. Na prática, mais gente que devia vai perder mais dinheiro a juros, mais gente que já ganhava dinheiro vai continuar ganhando dinheiro, mais pessoa que ganhava dinheiro da renda fixa vai continuar ganhando, pessoal que estava investindo na renda variável vai continuar comprando barato, pessoal que estava ganhando dividendos vai continuar ganhando dividendo, e o pobre continua se pegando ônibus 5 da manhã. Basicamente, é a mesma coisa que sempre aconteceu no Brasil desde sempre. Não tem muito assim, esse grande potencial, essa grande mudança, não. E toma cuidado, você que inclusive fica falando, a gente precisa de uma mudança, nem sempre a mudança é pra melhor, viu? Esses políticos que defendem, não, a gente tá precisando de uma mudança, você nunca sabe o que eles estão querendo mudar. Sabe quem gostava de mudança? O Collor. Deixa o Temer lá, velho. Inclusive, vamos fazer a campanha? Volta, vampirão. Não. O Lula devia indicar o Temer pra presidente da Casa Civil. Negócio bacana, ele amarra com todo mundo, costura legal. Da JBS ao Xandão e ao Bolsonaro, que o Temer escreveu a carta, tudo passa pelo Temer. Então talvez, na verdade, o Temer agora é o presidente do Brasil, a gente não tá sabendo. Pode ser que ele tá fechadão aqui com o Lula. Ele já teve no voo com o Lula, com a Dilma. Ele já teve reunião com o Bolsonaro. Já teve reunião com o Nagy Narras, que é o cara que quebrou a Bolsa do Rio. O Temer é uma unanimidade. Temer, se quiser marcar um café, tamo aí. Então, o negócio é o seguinte, você, né, que tá preocupado com essa situação toda, ou você que também sabe que não dá nada isso aí, e quer aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro de forma sistemática, onde você ganha dinheiro independente das condições do país, até porque a gente não tem nada com isso, você pode acessar aí alvp.com.br e clicar no botão Faça a sua análise de perfil, preencha aqui tranquilinho seu formulário, tudo certinho. Se você for aprovado nesse formulário aqui, vai entrar na turma aí de novembro, grande turma de novembro e grande pequena turma, né, que já é fim de ano, galera não quer mais saber de nada. Essas turmas, outubro, novembro e dezembro, são as melhores pra você que realmente quer estudar, porque você vai ter mais tempo de tirar dúvida, plantãozinho legal e tal. Então pode se matricular aí, vai ser legal. Não adianta esperar Black Friday, não tem promoção mesmo. Na verdade, eu dobro o valor pra sacanear a gente que gosta de promoção. Você pode entrar e se você não aprender a investir, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. Lembrando que essa semana, pra você ter uma ideia, quem tem acesso à plataforma exclusiva da UVP, pegou CDBzinho aí a 18%. Loucura? O que a gente não conta é que isso aí é mercado secundário e dura 3 minutos a oferta, só pra quem tá acordado e como tal. Mas isso atrapalha o marketing. Tem
Tem. Então, é isso, acabou. Tem, mas acabou. É o famoso. Acontece às vezes, tem gente que consegue pegar uns títulos bizarros e a gente tem uma plataforma muito legal. Então, você é muito bem-vindo na UVP, vai lá, desde que você ganhe mais de R$4.500 por mês. Raul, eu ganho menos de R$4.500 por mês. Se você mora com seus pais, tudo bem, dá pra rolar. Agora, ganha menos de R$4.500 por mês, não mora com os pais e não tem grana, a UVP não funciona muito bem pra você. Então, você pode aprender aqui, ó, a minha primeira carteira de investimentos, pode aprender de graça aí, porque a UVP realmente é uma estratégia um pouco mais complexa, uma coisa que vai exigir um pouquinho mais de dinheiro e de aportes pra funcionar. Beleza? Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Danilo Monteiro. Raul, saudações monetárias. Fique com medo de ser o fisco. Sou seu seguidor há tempos. Vamos ver se é verdade. Tem aqui a bolinha. 3 anos. Verdade? E vou me aproveitar de uma virtude sua de não ignorar nenhuma pergunta, por mais idiota que ela seja. É mentira isso, porque aqui não tem como ler tudo. Vocês são 1 milhão e eu sou 1. O que aconteceria se comprássemos uma cota de cada FI e tivesse mantido ela por no mínimo 12 meses? Teria sido mais burrice do que a própria ideia em si? Então, você ia virar um ETF. Você ia performar mais ou menos de acordo com o IFIX nos últimos 12 meses. Então, se o mercado performou bem, 12 meses, né? Então aqui, ou do começo do ano para cá, por exemplo, 3,87% de prejuízo. Se fosse de 6 de novembro a 6 de novembro, você teria 0,72. Você não vai performar exatamente igual o IFIX, mas você performaria bem parecido. E eu teria dó de ser o seu contador. E caso o seu contador seja você mesmo, eu teria dó de ser você, porque a declaração do IR ia ser chata pra caramba de preencher. É burrice. Você precisa de bem menos que isso para conseguir fazer algo legal. Michele Ocadio 6494. A pergunta é onde cortar. Boa parte da arrecadação está comprometida com juros e INSS. Sabe o que seria legal, então? Parar de gastar demais para a taxa de juros parar de subir, para você parar de ter que gastar esse tanto com juros. Se tentar mexer nos super salários e pensão judiciários de militares, que daria uma baita diferença, não pode. Por que não pode? Poder pode, ué. O Flávio Dino deixou o projeto de acabar com a aposentadoria compulsória de juiz e está parado no Senado. Bom, engraçado que quando eles queriam passar coisa antigamente, né, quando política ia passar coisa, eles pagam. Por que eles não pagam pra passar isso também? Normal, dá certo. Não tem problema nenhum. João Alonso 7757. Não vi o vídeo, mas quando criticamos algo, aí vem a pergunta. E você, faz algo pra melhorar? Exatamente. Faço. Eu faço, mas eu não tava criticando nada que você faz, não. Pode ficar tranquilo. O Dark Soldier 101. Bom dia, Raul. Gostaria de entender como uma empresa tipo a Uber não consegue ter números consistentes. Não percebo muitos custos atrelados à sua atividade, já que os motoristas parceiros disponibilizam seus próprios carros e sua própria prestação de serviço. Enfim, quais são os gastos e investimentos que faz a Uber para poder operar? Nossa, mas você foi muito lindo. A primeira coisa é o seguinte, a Uber até conseguiu ter lucro recentemente, mas por que esses ganhos não são consistentes? Você precisa se lembrar dos custos associados a. Então, manter um aplicativo globalmente, né, com serviço 24 horas por dia, do jeito que é, e com essa quantidade de usuários, tem um preço alto em custo de máquina. Os funcionários para fazer e desenvolver esse tipo de coisa, manter isso funcionando, atendimento ao cliente, suporte, isso tudo também é um número relevante, né? Se você pesquisar os números de funcionários direto, a Uber tem 30.400 funcionários em 70 países e 10.500 cidades no mundo aí, né? Então, é um grande número de funcionários em diferentes lugares, e aí tem custos, etc. Esses custos, por si só, ainda não são o mínimo. Quando um cliente tem um problema dentro da Uber, por exemplo, o motorista vai lá e abusa de uma cliente, etc. Quem arca com isso? Não é o motorista, ele vai só preso. Quem arca com os prejuízos associados, etc., é a Uber. Então, a quantidade de processos judiciais é um negócio absurdo, né? Quando um cliente entra no carro do Uber, né, e viaja sem pagar absolutamente nada porque ele tinha um cupom, quem pagou? Você ou a Uber? A Uber. A expansão da Uber em marketing, colocar anúncio em aeroporto, cara, a Uber. Então, é um custo muito gigante, que tem a ver muito mais com essa estratégia de marketing, né? Essa estratégia chamada Winner Takes All, tipo, quando você vai fazer o iFood, faz a mesma coisa, todos eles querem ficar dando um monte de cupom pro usuário até ele acostumar com alguma coisa, e daí quando ele acostuma, você para de fazer. Só que daí ela tem concorrentes locais em vários lugares, que ela precisa continuar gastando em marketing, etc. Então, é muito mais complexo do que parece, meu lindo. Muito mais complexo mesmo. Mas eu entendo que parece que ela não faz nada. Até porque não faz muita coisa mesmo. Mas gasta muito dinheiro de forma estúpida. Obrigado. Beijo pra vocês. Vai mandar beijo, não? Beijo.